A Polícia Militar Rodoviária realizou em 2 períodos entre os dias 22 e 25 de dezembro e 29 de dezembro a 1º de janeiro, operações de trânsito nos mais de 22 mil quilômetros de rodovias em todo o estado de São Paulo. No total, cerca de 40 mil veículos foram fiscalizados e 101 pessoas foram presas. As ações foram desenvolvidas pelo Comando de Policiamento Rodoviário, em conjunto com o Departamento de Estradas e Rodagem DER, Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, e as concessionárias de rodovias. Os resultados foram satisfatórios, conforme explica o primeiro-tenente Roberto Nicoleto. Olha, a gente desencadeou no final do ano agora as operações tanto o Natal quanto o Réveillon, e a gente teve um número satisfatórios que, somando as duas, tivemos apenas um acidente que não está atrelado justamente às férias. Era uma pessoa que estava caminhando sobre a rodovia e acabou sendo atropelada. Foi o mais grave que a gente teve, foi um atropelamento. No mais, a gente teve todas as patrulhas nossas disponíveis de folga, que poderia ser empregada, foram. Então tivemos escalas extraordinárias, tivemos emprego efetivo maciço e a fiscalização foi constante em todo o tempo. Tenente, quais são as ocorrências mais registradas nessa época do ano? É uma época de festas, é uma época que o pessoal acaba exagerando um pouquinho na bebida e a gente sabe que a direção e álcool não vão combinar nunca. Então, de número, a gente teve um aumento considerável, em torno de 200% a 300% em relação ao ano anterior, e isso na alcoolemia, então condutores flagrados dirigindo embriagado. Então nós tivemos um aumento de 200% no número de condutores. Além do que também o excesso de velocidade, que é um outro fator preponderante que vai gerar vítima, que vai gerar dano à pessoa que está conduzindo o veículo. Tenente, agora começou já a Operação Férias. Permanece a ronda extensiva na Polícia Rodoviária. Quais são os cuidados que o condutor deve ter? Para nós, agora no mês de janeiro, inclui dezembro também, é a Operação Férias. Na Operação Férias, a gente está atento ao cinto de segurança, ao transporte urbano, ao transporte intermunicipal, ao transporte de ônibus. Então, o cinto também no ônibus faz obrigatório. As fiscalizações continuam de alcoolemia, tanto do excesso de velocidade. Um ponto que a gente tem a salutar, que agora no mês de janeiro é um mês que chove muito. Então é para que tenha cuidado, começou uma chuva muito forte, não pare na rodovia, pare numa base de suporte das concessionárias. Então é o apoio que a gente dá e pede para que o condutor tenha o máximo de cautela possível. Já há registro do ano anterior, que no período de chuva nós tivemos um acidente muito grave em Jaú Barra Bonita. E aí a gente recomenda que normalmente os acidentes com vítimas ou os acidentes mais graves são o público local, é o condutor local. Então não é aquele condutor que está viajando há muito tempo, ele se prepara, ele consegue planejar uma viagem. Já o local que sai de uma cidade para outra vizinha, ele acaba excedendo os limites, acaba bebendo e aí acaba gerando o dano muito maior. Tenente, obrigatoriedade do farol. O uso do farol em rodovia, por lei, ele é obrigatório, tanto no período noturno quanto diurno. Até a gente costuma falar, o pessoal tem muita assim, dúvida, mas por que do farol? Na realidade a gente não tinha um tempo, falava no anoitecer era obrigatório o uso do farol. E o anoitecer muda de pessoa para pessoa, tem gente que fala não está à noite ainda. Então hoje não, hoje vem uma obrigatoriedade, o uso do farol é obrigado em todo o tempo, então todo o período que estiver circulando em rodovia, o condutor deve estar com o farol aceso. E não basta só a lanterna. Tem que ser o farol do veículo mesmo, é aquele segundo clique na hora que aciona o farol. Tenente, também um cuidado com crianças no banco de trás do veículo, sempre com o cinto, com a cadeirinha e até também o transporte de animais domésticos, que nessa época o pessoal acaba levando. Sim, é obrigatório o uso da cadeirinha ou dispositivo, então também é fiscalizado esse tipo de ação, a gente tem essa ação junto com o cinto no banco traseiro, que é o que a gente recomenda. Hoje, não teve um acidente tão grave, mas a gente tem os acidentes com vítimas, que são lesionadas pessoas. E a lesão está muito associada ao não uso do cinto. Então a pessoa deixa de usar o cinto achando que está mais confortável, que coisa e tal, só que acaba gerando um dano quando do acidente acontece. E também a base, a Polícia Rodoviária está sempre à disposição do usuário. Qualquer dúvida é só parar numa base.
Exatamente. Como eu até reforcei, em caso de chuva, em caso de qualquer problema durante o seu trajeto, durante a viagem, pare numa base, o policial vai atender prontamente. Aqui na região a gente tem as bases todas abertas, as bases estão funcionando nesse período todo o tempo. Então não pare em rodovia, não pare em local ermo, sabe, para evitar até um outro tipo de delito, de repente de ser algum outro delito que possa acontecer ao longo da rodovia. Então pare sempre na base da concessão, tem as concessionárias que têm o suporte ao usuário, então pare nesse suporte das concessionárias, pare sempre no local que você vai ser atendido, não tem problema.